Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula básica. Essa aula eu vou chamar de aula 0, ok? Mas é simplesmente por uma questão de organização de processo. Eu nem incluí isso daí, essa aula em específico, mas resolvi incluir para poder facilitar no processo de escolha. Muitos alunos ficam na dúvida de qual virtualizador utilizar. Eu tô aqui utilizando o VirtualBox, em princípio. Na verdade, não é o virtualizador que eu utilizo o Hyper-V, mas a maioria dos alunos não possuem o Windows Server instalado nativamente em seu sistema operacional. Então muitas das vezes vocês vão trabalhar com o Windows 8, o Windows 10, o Windows 7, enfim. É óbvio que do Windows 8 em diante você já tem a ferramenta Hyper-V, então já te permite instalar o Hyper-V. Mas para quem já trabalha com, por exemplo, com o Windows 7, para quem trabalha ainda com sistemas um pouco mais antigos, a gente não tinha o Hyper-V nativo. Então, de qualquer maneira, pessoal, vou fazer o seguinte, vou dar um curso básico aqui de como utilizar o nosso gerenciador do VirtualBox, que desses mais básicos, virtualizadores mais básicos, ele é o melhor, pelo menos na minha opinião. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Óbvio que minha intenção não é ensiná-los a mexer no VirtualBox de forma completa, é simplesmente o básico para que você crie suas máquinas virtuais. Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Para quem já sabe mexer no VirtualBox, pode pular essa aula, já pode ir para a próxima aula que você já inicia no processo de instalação do próprio sistema operacional para a gente trabalhar com o Windows Server 2016. Inclusive eu tenho aqui duas máquinas sendo executadas, duas máquinas virtuais e uma máquina com o Windows 10 desligada e dois servidores sendo executados, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como é que é o processo de configuração de uma máquina virtual. Primeira coisa que você faz, pessoal, é baixar o VirtualBox. Então, simplesmente digita VirtualBox aqui no Google, já vai direto para a página da Oracle, ok? Oracle VM VirtualBox, então já está aqui virtualbox.org. Basta realizar o download do VirtualBox 5.1, no caso aqui é o último, né? Dessa versão aqui específica, hoje é 30 de maio de 2017, a gente está aqui nessa versão que específica 5.1. Feito o download, basta realizar o processo de instalação, Next, Finish, é bem fácil o processo de instalação. Ele vai instalar, vai mexer, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, com a placa de rede aqui em específico. Deixa eu minimizar para mostrar para vocês como é que fica. Você vai perceber que ele cria aqui uma outra placa de rede, que ele faz na verdade uma ponte com a sua placa de rede. Ele cria aqui o VirtualBox Host Only Network. Ele cria baseado aqui na sua própria placa de rede, ele faz uma ponte, ok? Fica mais fácil o entendimento. Durante o próprio curso do Windows Server a gente vai trabalhar com isso, fica mais fácil de eu explicar para vocês. Instalado, feita a instalação, o que a gente vai fazer? O ideal é você já mexer primeiro nas configurações. Nós temos aqui, perdão, não vou mexer nas configurações, senão ele vai mexer na configuração de máquina. Vem aqui em Arquivo, Preferências. Por que isso, pessoal? O ideal é você já escolher uma pasta padrão para suas máquinas. Eu coloco, por exemplo, no meu HD que é SSD. Esse meu HD SSD é onde estão instaladas minhas máquinas virtuais. Vou até abrir aqui, fazer esse processo, vou colocar aqui no HD SSD para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, minhas máquinas virtuais. C2./VMs VirtualBox. Estão aqui minhas máquinas virtuais instaladas aqui dentro. Por que isso? Porque o ideal é você colocar a máquina virtual dentro de um ambiente o mais rápido possível de execução, para que facilite, inclusive, seu processo de aprendizado. Se você puder utilizar HD SSD, ótimo, utilize. Agora, não que isso seja condição sine qua non para funcionar. Pode ter um HD comum, não tem problema, ok? A biblioteca de autenticação pode manter a mesma. Você pode trocar aqui algumas coisas aqui da entrada, enfim, de teclas específicas para você poder trabalhar, enfim, com as janelas do próprio VirtualBox. Não é o nosso caso. A mesma coisa também para se trabalhar com máquinas virtuais, o que você tem que fazer. Isso aqui é interessante para você poder ver o que você tem que fazer para ajustar uma janela, para capturar vídeo, enfim, tem algumas configurações aqui que também são bem bacanas de você olhar. A atualização, isso aqui você pode atualizar ou não, verificar ou não por atualização, eu deixo padrão, enfim. O idioma que é português Brasil. E a tela, se você tiver, por exemplo, um monitor de Full HD, ok? Que é o que seria o ideal para você trabalhar com máquinas virtuais, seria você ter um monitor Full HD. Por quê? Porque você vai colocar, por exemplo, uma máquina virtual. Vou colocar aqui, por exemplo, minha máquina virtual aqui de fundo, para mostrar. Olha aqui, ó. Olha como é que fica no monitor, por exemplo, a máquina 1024x768, tá vendo? Ela ocupa um determinado espaço na tela. Óbvio que a minha tela aqui em específico, eu tenho uma tela de 2.5
4K, então ela fica com uma tela bem confortável para se trabalhar. Mas se você já tem um monitor Full HD 1920, você também vai ficar bem confortável se você setar a sua máquina para 1024 por 768, que fica um tamanho bem interessante para trabalho, tá? Aqui a parte de rede, você não precisa configurar nada aqui, ok? Eu vejo alguns erros aqui bem clássicos configurando isso daqui, não precisa. Extensões também não, e proxy apenas se você tiver que utilizar alguma coisa. Caso você utilize o proxy para se conectar na sua rede, aí sim você configura aqui o proxy aqui também, porque ele vai precisar configurar o proxy para ele poder jogar a internet para suas máquinas virtuais. Feito isso, pessoal, basta clicar em OK. Não tem nada mais aqui para ser feito. Você não precisa, por enquanto, até porque minha intenção não é explicar para vocês VirtualBox do início ao fim, importação, exportar a máquina virtual, importar a máquina virtual, enfim, não é essa a minha intenção. Você pode vir aqui em máquina, clicar em novo, ou você pode também aqui clicar em novo por aqui. Clicou em novo, olha que interessante. Ele já mostra aqui diversos sistemas aqui para você poder instalar. Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS ou outro sistema operacional em específico. A partir desse momento você pode vir aqui e colocar, por exemplo, eu vou criar uma nova máquina virtual chamada Server 2. E a versão desse sistema já é o Windows, mas eu posso escolher aqui, olha que interessante, Windows 2008 Server 32, 64 bits, eu tenho também o Windows Server 2012 64 bits e também já tenho nessa versão o Windows Server 2016 64 bits. Então ele já permite isso. Caso o seu não esteja aparecendo essas versões 64 bits, provavelmente você deve estar com o seu virtualizador desativado na BIOS. Então eu indico que você entre na sua BIOS e você coloque realmente essa opção para você poder virtualizar as suas máquinas, ok? Você tem que ativar o virtualizador na sua BIOS também. Então já está aqui, ó, server, vou dar aqui um próximo. Tem o modo Expert, a gente não vai utilizar, vou utilizar o modo básico para mostrar para vocês. Aqui é muito importante, você tem que observar a quantidade de memória que você tem. Vou mostrar aqui para vocês. Para abrir o gerenciador de tarefas, basta você apertar Ctrl Alt Del, ok? Você aperta Ctrl Alt Del e inicia o gerenciador de tarefas. Iniciado o gerenciador de tarefas, ele vai iniciar essa telinha daqui. Você clica em desempenho, ele vai te mostrar, por exemplo, o total. Eu tenho 16 megas 16 gigas de RAM. Ele tá utilizando 2 em cache e está disponível com 6. Por quê? Porque eu estou utilizando memórias aqui em específico para essas máquinas virtuais. Eu estou compartilhando as minhas memórias física, obviamente, com as minhas máquinas virtuais. A máquina virtual, ela literalmente rouba a memória física para ela. Então você tem que ter muito cuidado aqui enquanto você seta nisso daqui. Eu, por exemplo, a minha máquina aqui em específica, é uma máquina que eu tenho aqui 16 GB de memória instalado, ok? Se eu tenho 16 GB de memória instalado na minha máquina, eu posso, obviamente, setar, por exemplo, 2 GB para essa máquina que eu vou utilizar agora, que vai ser uma máquina que a gente vai trabalhar durante o curso. Essa máquina vai ser o nosso servidor de arquivos. Então, vou utilizar aqui 2, mas eu poderia aumentar ou diminuir, ok? De acordo com, obviamente, observe aqui quanto você tem livre, ok? Livre eu só tenho 3.800, a partir do momento que eu criar essa máquina virtual, você vai ver que isso aqui vai cair bastante. Então, vamos minimizar. Vou dar um próximo. Criar um novo disco virtual agora. Aqui, pessoal, vou até retornar, perdão, vou dar um cancelar. Aqui eu tenho a opção de, eu posso não acrescentar nenhum disco virtual agora, eu posso criar um novo disco virtual ou utilizar um existente caso você já tenha criado um disco. Eu vou mandar criar um disco virtual agora. Aqui eu tenho algumas opções, o VDI, VHD, VMDK. O ideal é manter o padrão, ok? VDI, não tem problema. Caso você queira, pode ser VHD também. Duas opções, dinamicamente ou tamanho fixo. O que é isso? Opção dinâmica é uma opção na qual, à medida que ele for expandindo, ele vai ocupando espaço. É a melhor opção quando você tem pouco espaço, quando você está trabalhando com HD SSD, que você tem pouco espaço no HD, é interessante você utilizar a opção dinamicamente. Mas caso você queira priorizar a velocidade, você pode utilizar um tamanho fixo de disco. Isso é interessante porque, pessoal, o tamanho fixo ele nos dá mais velocidade, porém ele já fixa um tamanho direto no seu HD. Ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui também um outro exemplo aqui bem específico. Deixa eu arrastar para cá. Eu criei, por exemplo, um disco. Eu criei um disco, ok? De tamanho de 40 GB. Então eu criei esse disco de 40 GB propositalmente, ok? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui meu server 1.
ele tem um tamanho de 40 GB, eu criei esse tamanho, tá aqui, ó, 40 GB, é um disco VDI, mas ele é um disco de tamanho fixo, ok? Tá aqui os detalhes dele, ó, tamanho 40 GB, que é a data de criação, enfim, todas aqui as configurações dele. Eu criei esse disco fixo, porque como eu estou utilizando, eu estou gravando e também estou querendo dar uma aceleração, ter um processo maior de velocidade, eu estou utilizando ele de forma fixa. Se você tiver bastante espaço no seu HD, utilize discos fixos, ok? Óbvio que ele demora um tempinho criando esse processo de disco fixo. No meu caso, eu prefiro utilizar dinamicamente alocado para esta máquina daqui, ok? Que eu estou criando, que vai ser o nosso servidor de arquivos. Então vou botar aqui, ó, server 2, já posso setar o tamanho que eu quiser aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, sei lá, 2 teras. Vou colocar aqui 2 teras aqui de unidade. Óbvio que isso é um tamanho dinâmico, ele não vai ocupar 2 teras, ele vai ocupar um tamanho bem pequenininho no meu HD. E à medida que eu for utilizando, criando novos arquivos dentro desse disco, ele vai aumentando o tamanho, ok? Vou mandar aqui criar. Pronto, está criado aqui o meu disco aqui, minha máquina virtual chamada Server 2. Eu vou clicar 2 vezes nela para abrir. Opa, deixa eu dar um cancelar aqui. Fechei. Automaticamente, quando dei um cancelar, ele verificou que ele não tem nenhuma mídia. Eu prefiro dar um cancelar naquela tela para mostrar a tela aqui para vocês. Aqui eu tenho a opção de dispositivos, discos ópticos e selecionar um disco específico, um sistema operacional específico. Eu tenho aqui já todos os meus ISOs com meus sistemas operacionais, ok? E eu vou selecionar também a minha ISO com o Windows Server 2016 em português. Tá aqui minha imagem, Windows Server 2016 PTBR, ok? Vou selecionar. Selecionado, pessoal, a partir do momento que eu seleciono essa imagem aqui, o que a gente vai fazer agora? Basta eu vir aqui em máquina e mandar reinicializar a máquina. Vou mandar não mostrar essa mensagem, vou mandar reinicializar. A única partezinha chata do VirtualBox é que ele manda muita mensagenzinha aqui desnecessária, ok? Ele já inicializa o processo de instalação, ó, tá vendo esse tipo de mensagenzinha, de ponteiro de mouse, enfim. Eu acho isso aqui bem chato. Então, você pode, obviamente, aqui selecionar o método aqui de entrada do seu teclado. A linguagem já está em português Brasil. Depois eu vou disponibilizar para quem fez o curso essa imagem do Windows Server 2016 em português. Infelizmente, lá no site eles ainda não colocaram, no site da Microsoft, o Windows Server 2016 em português. Vou mandar avançar. Vou mandar instalar agora. Nós temos apenas as linguagens de inglês, russo, coreano, enfim, aquelas linguagens que normalmente a Microsoft inicializa, né? Enfim, coloca lá os sistemas operacionais, mas o português sempre demora um pouquinho mais a chegar, ok? Aqui nós temos algumas opções bem interessantes. Você tem que colocar para você poder utilizar a experiência desktop, ou seja, seria para você poder utilizar a GUI, você teria que utilizar essa máquina aqui em específico. Se eu colocasse aqui, por exemplo, sem experiência desktop, ele já coloca aqui, ó, sua opção reduz o gerenciamento e manutenção de instalação somente o que é necessário para executar uma parte das funções do aplicativo do servidor. Ela não inclui a GUI. A GUI seria a parte gráfica. Seria como se você entrasse no modo Server Core. Não é o que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui experiência desktop, Windows Server 2016 Data Center. Vou mandar avançar. O processo de instalação é bem parecido com o que vocês vão ver mais à frente, ok? Vou dar aqui um personalizado, avançar, nada demais, ok? Simplesmente esse processo. Feito isso, você já vai conseguir instalar sua máquina virtual, já vai para a instalação, da mesma forma que eu já estou trabalhando aqui com as minhas máquinas virtuais, por exemplo, essa daqui com o Windows Server 2016, que são máquinas que a gente vai trabalhar, eu vou ensiná-los a configurar, enfim, e coisas do gênero. A partir desse momento, você já consegue trabalhar com as máquinas específicas. Agora, uma configuração, pessoal, que eu acho interessante mostrar para vocês é o seguinte. Clicando com o botão direito aqui em configurações, você pode observar que se eu vier aqui em rede, eu tenho aqui a opção de rede. Nesse meu caso, eu setei para rede interna já essa máquina, mas normalmente ele já seta automaticamente para NAT. O que seria a NAT? A NAT é o Network Address Translator, ou seja, ele está traduzindo o endereço da minha placa de rede de internet e jogando já automaticamente para cá. Então, esse adaptador 1, que seria a primeira placa de rede da máquina, ele já está aqui colocando como NAT.
Óbvio que eu não quero, eu quero ele como rede interna, ok, pessoal? Então, por que rede interna? Rede interna porque essa máquina aqui em específico, ela não é meu servidor que vai ser meu controlador de domínio. Então, ela é apenas um servidor comum, vai ser um servidor de arquivo, então ela pode ficar com rede interna. No meu caso, que eu estou utilizando aqui, por exemplo, o meu server 1, que é o meu controlador de domínio, nesse caso eu preciso ter duas placas de rede aqui instalado. Basta você clicar aqui em habilitar a placa de rede, ok? Ele habilita. Normalmente, o meu aqui não está aparecendo, está desabilitado porque essa máquina está em execução. Ele não me permite habilitar novas placas de rede com a máquina em execução. Mas o teu servidor que vai ser teu controlador de domínio, ele tem que ter pelo menos duas placas de rede. Ou seja, no primeiro adaptador você vai colocar NAT e no segundo adaptador você vai colocar rede interna. No primeiro adaptador você não vai mexer em nada, ok? Lá dentro do Windows, na parte do Windows, na parte do software, você não vai alterar em nada. E no segundo adaptador você vai colocar sua rede interna, que no nosso caso vai ser 10.1.1.1, nosso endereço da nossa rede, ok? Então vou dar aqui um cancelar. Vou numa máquina aqui que está desligada para mostrar para vocês como é que funciona. Então, direito configurações, rede. Essa máquina daqui também só possui um adaptador de rede, tá vendo? E é rede interna. E eu poderia habilitar, tá vendo? Até 4 adaptadores de rede. E aí sim, poderia vir aqui adaptar, por exemplo, o NAT nessa placa de rede. Não é o caso, ok? Até porque esse daqui é um computador desktop que está logado, ou seja, no nosso controlador de domínio. Eu já loguei essa máquina no controlador de domínio, então o ideal é que ela possua apenas rede interna para quê? Por que isso? Você vai observar que as minhas máquinas, elas têm que estar com rede interna, todas têm que ter rede interna para elas poderem se comunicar. Senão elas não se comunicam, ok? Uma das placas de rede tem que ser igualzinha às outras. E em apenas uma delas eu vou colocar NAT, porque eu vou estar recebendo a internet, ok? Então, feito isso, vai estar perfeito, já vai estar configurado o seu Hyper-V, você já pode executar suas máquinas. Por exemplo, ele está terminando aqui já o processo de instalação dessa máquina virtual. Você vai observar que o processo de instalação das máquinas, ele realmente é muito, muito rápido. O processo de instalação, principalmente se você estiver utilizando HDs SSDs. E essa aula, pessoal, ficou até um pouquinho mais longa do que eu gostaria, mas a minha intenção foi só mostrar para vocês como configurar o Hyper-V para que as máquinas se enxerguem, utilizem rede interna para que vocês consigam enxergar as máquinas. Todas as máquinas têm que ter pelo menos uma placa de rede com rede interna para que elas consigam se enxergar, ok? Depois basta você realizar as configurações de software que as máquinas vão se enxergar normalmente. Muitas das vezes as pessoas, uma máquina não está se enxergando. Por quê? Porque você está utilizando duas placas de rede NAT, e ao invés de você estar utilizando duas placas de rede com rede interna, ok? Obviamente duas placas de rede como? Uma placa de rede em cada máquina virtual. Então podem para a próxima aula.